Deixa eu dar início ali. Ok, então tá. Então, bom dia para vocês três, né? Vamos lá, então, na página 10, onde nós vamos fazer a correção. Relembrando o assunto de ontem, né? A ênclise é quando a colocação pronominal, né? Segundo a norma padrão, ela é colocada, tá? Posterior, tá? Após o verbo. E nós temos também a ênclise, né? A mesóclise, desculpa, primeiro, que a mesóclise ela deve ser empregada desde que sem palavra atrativa, né? Então, ali, a mesóclise ela é intermediária. E temos a próclise, que ela é anterior, tá? Esses conceitos estão na página 9. Aí, ontem, eu solicitei que fosse respondido a questão número 2, né? Que vocês tentassem fazer. O que a questão número 2 está pedindo? Ela está pedindo para você reescrever a sentença, colocando o pronome que está no parêntese, tá bom? Então, por exemplo, lá na letra A, estava assim, ó, não haviam dito nada, né? Aí você vai colocar esse pronomezinho, que está aí no parênteses, o me, dentro da oração. Poderiam me dizer como podia ficar? Não haviam me dito nada? Não me haviam dito nada. Ah, sim. Tá? Isso. Questão número 2, letra A. Tá? Então, não me haviam dito nada. Tá? Então, a gente colocou o pronomezinho ali antes do verbo, ok? Do verbo haver. Na letra B, nunca irão calar-nos, tá? Então, como poderia ficar na letra B? Quem quer tentar responder? Eu sei que vocês não estavam na aula ontem, né? Mas quem quiser fazer uma tentativa, pode abrir o microfone e falar para a prof. Olha, na letra B, existem duas possibilidades, tá? Você pode colocar nunca nos irão calar, ou você pode colocar nunca irão calar-nos, tá? Então, vocês viram lá que eu coloquei o nos antes do verbo ir, né? Mas você também poderia colocar no final o pronome lá, nos, calar-nos, tá? Eu coloquei uma opção. Estão acompanhando? Coloquem ok lá para mim saber se vocês estão acompanhando. Beleza, letra C. O dia ia tornando sombrio. A gente vai colocar o pronome se aí. O dia ia se tornando sombrio. Tá? Então, o dia ia se tornando sombrio. Tá? Então, essa é a letra C. A letra C também, ela permite duas opções, tá? Você pode colocar a segunda opção lá, o dia ia tornando-se frio, ok? Eu coloquei apenas uma para vocês. Na outra questão, lá número 3, a gente vai fazendo juntos, porque daí, como vocês vão acompanhar a explicação, à medida que a gente vai resolvendo os exercícios, vocês vão tendo um entendimento, tá? A número 3, ela diz assim, o trecho a seguir, né, que diz respeito à Guerra de Troia, foi retirado de uma obra sobre mitologia. Observe que ele está escrito de acordo com a norma padrão. Observe, reescreva-o, mudando as formas verbais destacadas para o futuro do pretérito do indicativo, tá? Conforme as regras de colocação pronominal. Então, a gente vai reescrever esse texto aí. Leia para mim o texto, Tiago, você pode ler? Sim. Qual texto que é mesmo, prof? Na página 11, lá no comecinho, a guerra... A guerra desencadeia-se sangrenta. Os inimigos enfrentam-se com fúria.
Contra os gregos lutam não só os troianos, mas também as amazonas. Valentes mulheres guerreiras vindas de longe em auxílio a Príamo, o rei de Troia. Destacando-se de suas companheiras em beleza e coragem, está Pentesileia, rainha em sua própria terra, rainha entre os soldados estrangeiros. De repente sua lança defronta-se com a arma de Aquiles. Os inimigos olham-se com o ódio que a guerra faz transbordar dos corações. Seus braços cruzam-se em luta. Ok. Então, ao longo do texto que o Thiago leu, nós vimos que temos alguns verbos, né, que estão destacados em negritos. Então, nós vamos colocar esses verbos, né, no futuro do pretérito do indicativo, né, fazendo a colocação pronominal lá. Então, ficaria assim, ó. A guerra, né, lá vocês vão repetir o texto, porque é para reescrever. E as palavras em negrito, os verbos, eu vou colocar aqui no chat para vocês acompanharem como é para ficar, tá? Então, a guerra desencadear-se-ia, tá? Então, esse é o primeiro lá, o desencadear-se-ia, sangrenta. Aí tem um pontinho lá, os inimigos, né? Aí tem o verbo enfrentar. Enfrentar-se-ia, ok? Eu esqueci de colocar o hífen lá no ia, tá? Vocês coloquem lá. Enfrentar-se. Tá, não tem como apagar aqui. Eu vou corrigir ali, tá? É enfrentar-se-iam, tá bom? É assim. Enfrentar-se-iam com fúria. Contra os gregos, lutariam. Tá? O próximo verbo lá. Aí o outro, não só os troianos, mas também as amazonas, valentes mulheres guerreiras vindas de longe, em auxílio a Príamo, o rei de Troia, destacando-se de suas companheiras em beleza e coragem. Estaria, tá? Então ali é estaria. Pentesileia, rainha em sua própria terra. Rainha entre soldados estrangeiros. De repente, sua lança defrontar-se-ia. Ok? Defrontar-se-ia. Com a arma de Aquiles. Os inimigos olhar-se-iam. Tá? Olhar-se-iam. Com ódio que a guerra faz transbordar dos corações, seus braços cruzar-se-iam, ok? Então, essa é a correção da atividade número 3. Vocês entenderam aí o que foi feito? Assim que terminarem de copiar e se entenderam, vão colocando ok para a gente seguir. Tranquilo, meninos? Thiago já deu ok, já terminou. Bruno e Manu. Não, gente, você se escreve rápido demais. Só um minuto, professora. Tá bom. Eles escrevem rápido, né, Manu? Eles só não sabem se eu vou conseguir ler, né? Gente. Acho que esse povo aí só fez uns riscos. Não é possível. Eu acredito, Manu, que eles copiaram só os verbos. Isso é cara de menino. Eu não duvido, não.
Ok, Manu? Agora sim, ok. Beleza. Então, nós vamos continuar aí. Tem duas leituras, né? Que a prof vai ler o texto para vocês. E durante a leitura do texto, é importante que vocês observem duas coisas, né? A importância da biologia e da filosofia, né, dentro do texto, para entender os mecanismos biológicos do nosso cérebro e de que forma a internet afeta, tá? E o outro texto que a gente vai ler diz respeito à criminalização, né, em relação às mulheres, tá? Ele vai trazer um pouco dessa questão das discussões de gêneros e tal. São textos para ser refletidos apenas, ok? Eu vou ler o texto número 1 e depois a Manu vai ler o texto número 2, tá, Manu? O cérebro e a internet. Sem percebermos, quando navegamos na internet, temos a sensação de estarmos viajando dentro de um grande cérebro humano. Uma rede complexa de sinapses ligando os neurônios uns aos outros. Os links, que sempre remetem a outros links, em um processo interminável, são organizados da mesma forma que os circuitos do nosso cérebro. Passar de um link para o outro e muitas vezes até esquecer o motivo original pelo qual entramos na rede. Acontece com muita frequência. A internet, construída como uma imensa rede neural, é uma gigantesca imitação do cérebro humano. Nada pode ser mais reconfortante do que, ao olharmos para todos os lados, só encontrarmos a nós mesmos no mundo. Quais serão as consequências de ficar atrelado à internet o dia inteiro? Ainda não sabemos, mas talvez possamos adivinhar. Einstein afirmou que no dia em que a tecnologia ultrapassar a interatividade humana, o mundo terá uma geração de idiotas. Vocês já ouviram essa frase de Einstein, não é? Eu não sei, eu acho que sim. Então, é uma frase bem famosa, né? Einstein, vocês sabem quem é, e ele afirma que é necessário haver interação humana, né? Aquelas pessoas, aqui o texto ele quer trazer para nós essa reflexão sobre o uso da internet, né? Então, assim, ela é como o nosso cérebro. O nosso cérebro, às vezes, você tá num lugar assim, ó, você tá na aula agora, na aula de português. Aí você tá me ouvindo. De repente, aí o seu cérebro passa você para um outro link, né? Dentro aqui, ó, dos neurônios, né? Aí vai passando. No final, você já está lá no trabalho, né? Ou no final de semana, no domingo, já está em outra vibe. Daí, o que acontece? Você nem se lembra mais o que você estava fazendo no começo, não é? Quem é que já saiu assim para ir na geladeira, tá na pia ali fazendo alguma coisa e você lembra de algo? Chega na geladeira, você abre a porta da geladeira e aí você não se lembra mais o que você foi fazer na geladeira? Isso já aconteceu com vocês, não é mesmo? Então, E muito. os nossos neurônios, né, passando para outras sinapses. Isso ocorre também na internet. Você entra num link para pesquisar lá um trabalho de filosofia. Aí, de repente, você viu já uma notícia, você já clica naquela, vai em outro lugar e tal. Você nem lembra mais onde você estava, tá? Então, assim, a internet, ela é saudável, ela é importante, ela tem muitos benefícios, mas vocês, jovens, não podem esquecer que a partir do momento que você ficar totalmente conectada só nela, né, e não ter interação com pessoas, aí deixamos de ser uma geração inteligente para passar a ser uma geração de idiotas, tá? Isso é Einstein quem fala. Agora vamos ouvir a Manu ler o texto. Pode ser, Manu? Pode. Intimidade na internet e a violência contra a mulher. Por maiores que tenham sido os avanços no sentido de um trato igualitário entre os gêneros,
Não é segredo a ninguém que a sexualidade feminina ainda sofre formas específicas de repressão, para além da repressão sexual geral. Há algumas décadas, o macho se vingava da rejeição sofrida com violência física. Hoje tem a alternativa de reagir com violência simbólica, que opõe intenso sofrimento emocional à vítima ao expor cenas e imagens de sua intimidade ao público. O machismo e o preconceito ocorrem na situação em dupla mão, na conduta psicopática daquele que divulga as cenas íntimas de sua ex-parceira e na sociedade que assiste e pune com maior rejeição a sexualidade feminina exposta do que a masculina quando colocada na mesma situação. Ok. Então, esse texto aí que fala sobre a intimidade na internet, a violência contra a mulher, né? Ele também nos remete a outros questionamentos que diz aonde muitas mulheres, né? Não quer dizer que não acontecem com homens, tá? Mas é mais raro. Elas são violentadas, né? Não de maneira física, mas também de maneira a sua imagem, né? Tem a imagem violada, né? São expostas cenas. Quantas vezes vocês veem casos de relacionamentos que terminaram e daí o ex-revoltado vai e publica imagem, vídeo, né? Às vezes publica coisas que nem são verdadeiras assim, tá? Então, assim, é uma coisa para a gente pensar a respeito também, né, dessa violência, né? O sexo frágil passando por isso. Antigamente, a violência era mais física, era espancamentos. Não quer dizer que não haja hoje, mas hoje a gente vê muito mais esse tipo de crime contra as mulheres. Ok, meninos? Então, para gente, vocês jovens, principalmente, né, os textos, eles vêm para isso, para vocês refletirem sobre esse uso consciente da internet, né? Não virem a cometer esses tipos de delitos, tá? E ter essa maturidade. Página 12 agora, nós vamos resolver os exercícios. Ficou claro até aí? Bruno, Thiago e Manu. Sim, aham. Ok. Então, nós temos ali... Só um minutinho, meninos. Me dá um tempo. Eu só preciso responder o pedido. Desculpa, tá? O Pedro me interrompeu aqui. Olha só, na página 12, tá assim: observe o trecho em destaque da obra Memorialista Infância, né, de Graciliano Ramos. É uma obra de 1945, em que o autor apresenta suas reflexões de menino a respeito de um ditado proferido por seu professor. Aí o ditado diz assim: Bruno, você pode ler para mim esse texto aí? Bruno, tá ouvindo? Tá sem microfone? Ok. Então diz lá: a preguiça é a chave da pobreza. Fala pouco e bem. Ter-te-ão por alguém, DTD, quem era ter-te-ão? Um homem desconhecido, iria o professor mandar-me explicar. Ter-te-ão é a chave. Enorme tristeza por não perceber nenhuma simpatia em redor. Arranjaram piedosos o sacrifício, e eu me deixar arrastar, mole e resignado, res, infeliz, antevendo o matador, tá? Aí ele pede para nós explicarmos o estranhamento, né, da estrutura que o menino usa lá quando ele fala ter-te-ão, tá? Vocês percebem aí que é uma colocação pronominal que nós não usamos, tá? Né? Mas isso foi escrito em 1945. Então, a estranheza do menino se dá, pois, no Brasil, tá? A gente até falou isso ontem, né? Mas vocês não estavam. Então, lá, número 1, letra A, tá? Eu vou escrever aí para vocês.
Só um minutinho, meninos. A estranheza a estranheza do menino. Quem quiser acompanhar o que eu estou falando, já pode ir escrevendo. Se dá, pois no Brasil a mesóclise é pouco empregada, tá? Então, no Brasil, a gente quase não usa a mesóclise, por isso que ela soa estranha em contextos informais e até mesmo na escrita. Ok? Assim, ele chega a pensar que ter-te-ão pode ser nome de pessoa, ok? Então, como esse termo aí, ter-te-ão, né, da mesóclise, essa colocação pronominal, ela não é usual no Brasil, ele fica pensando que é o nome de alguém, tá? Ter-te-ão. Por isso que tá lá em maiúsculo. Quem era ter-te-ão, né? Ele pergunta acreditando que é uma pessoa, ok? Enquanto vocês copiam aí, um minutinho, eu vou só pegar algo aqui para o Pedro e já volto, tá? Pedro, você não voltar aqui agora? Espera um pouquinho que ele sai da minha aula. Ok, meninos? Desculpa aí um minutinho, tá? Então tá. Bruno, ok? Respondeu? Coloca aí no chat para mim. Vamos então para a questão número B. Beleza. A questão número B, ele diz assim: explique por que o uso de ter-te-ão no trecho em destaque está correto, segundo a norma padrão, tá? Ele está correto, pois se trata do verbo ter, futuro do presente do indicativo. Exatamente igual aquele que a gente fez antes, tá? Por isso que ele é correto. Então, o pronome oblíquo, né?
ele é uma palavra atrativa. Então, aí a gente tem o quê? A gente tem a mesóclise, né? Que a gente já falou anteriormente. Então, eu vou colocar a resposta lá. O uso está correto, pois se trata do verbo ter. Tá? Coloquem o verbo ter em destaque, ou entre aspas, ou passam o marca-texto de vocês aí, tá? No futuro do presente do indicativo, seguido do pronome oblíquo átono T. Uma vez, destaquem o T também, tá? Esse T aí que a prof colocou ali. Eu não aprendi ainda a destacar aqui no chat, eu nem sei se tem essa possibilidade. Depois, se vocês souberem, pode me ensinar, tá? Colocar em negrito quando você está escrevendo ali no chat. Átono T, uma vez que não há palavra atrativa. Ok, meninos? Então, essa é a letra B, tá? Assim que terminarem de copiar, vão colocando ok aí para mim saber que vocês terminaram para explicar a próxima atividade, tá bom? Quando vocês escrevem, eu vou degustar um cafezinho aqui, beleza? E vou fazer a chamada de vocês ali. Terceiro ano. Tiago, senti sua falta nos últimos dias, Tiago. Tava viajando? Não. Não, só tava dormindo demais. É. Beleza. Terminando, avisem. Thiago terminou. Manu e Bruno. Estou aguardando vocês. Manu, ok. Bruno, assim que terminar de copiar, avisa, por favor. Vou anotar só a frequência aqui no. 25. Ok? Beleza, então. Olha só. Na questão número 2, ele diz assim, ó, leia as orações a seguir e assinale aquelas em que a colocação do pronome foi feita de maneira inadequada, tá? Isso quer dizer que nós só vamos marcar aí as orações que estiverem erradas. Então, eu vou ler para vocês ouvirem a colocação pronominal. A letra A diz, não só me trouxe o colar, como me deu de presente. Corretíssimo, né? Fernando, muito lhe agradeço o presente. Vocês observem bem os pronomes lá, o meu, lhe,
Letra C. Se não estivesse chovendo, far-te-ia companhia. Letra D. Os dados que se encontraram chocavam-se com as informações fornecidas. Letra E. Quem te disse isso? Letra F. Ela socorreu-nos no dia do acidente. G. Que os bons ventos me levem. Letra H. Não veio à escola porque machucara-se. Ó, só de vocês ouvirem aí, você já percebe que não está soando certo. Ó. Machucara-se. Não parece uma palavra assim, né? Totalmente estranha o som. Então, essa daí está errada, tá? Letra H. Marquem ela. A letra I. Nossa alegria ajusta-se às nossas vivências. J. O amor é a matéria com que se faz a felicidade. K. Me encontraria com você amanhã se pudesse. Ó, se pudesse. Ó, já soou estranho. Então, a letra K também está errada, tá? Então, vocês vão assinalar aí a letra H e a letra K. Na questão número 3, a gente vai fazer a correção dessas orações que estavam erradas. Então, elas vão ficar assim, ó. Não me veio à escola porque se machucara. Né? Essa daí... Ai, eu escrevi aqui com o caps lock ligado, aí não deu certo. Não veio à escola porque se machucara. Vocês viram a diferença aí? O se está antes do verbo machucar, tá? E a outra é encontrar-me-ia com você amanhã. Se pudesse. Ok? Então, essa daí é a resposta da questão. Ah, eu acabei juntando lá. Meninos, corrijam ali. É encontrar, tá? A primeira palavra lá. Encontrar-me-ia. Me-ia. Tem um tracinho aqui também. Me-ia. Encontrar. Eu digitei muito rápido e daí ele escreveu errado, mas é assim, tá? Encontrar-me-ia, tá ok? Se pudesse... Ah, eu já sei. Aí ele pegou o pedaço aqui, ó, juntou aqui no meio, ó. Vocês viram lá? Então, é encontrar-me-ia com você amanhã. Ficou claro aí, pessoal? Sim. Ok, então. Na número 4, ele diz lá, agora explique suas correções, né? Por quê? Que na primeira lá, a gente mudou a questão lá do se machucara, tá? Então, na primeira oração, deixa eu ver se está digitando certo, porque às vezes eu digito muito rápido e ele acaba... E aí eu não olho. Na primeira oração, a conjunção subordinativa, porque atrai o pronome oblíquo. Portanto, deve haver mesóclise. Ah? Então, aí a explicação da 4. Na segunda
oração, porque são duas, né? Da oração, o verbo encontrar está no futuro do pretérito do indicativo, sem palavra atrativa. Portanto, deve haver aqui bagunçou. Deixa eu arrumar aqui, tá? Na segunda oração, o verbo encontrar está no futuro do pretérito do indicativo. Sem palavra atrativa. Atrativa. Portanto, deve haver mesóclise. Tem uma coisa que eu preciso que vocês corrijam, tá? Estão me ouvindo? Lá na primeira oração ali, onde eu coloquei assim, na primeira oração, a conjunção subordinativa porque atrai o pronome oblíquo, portanto, deve haver próclise, tá? Então, na primeira lá, não é mesóclise, é próclise, porque ela tem, né, ela tem o atrativo, tá ok? Então, ela é próclise. Na segunda, que é mesóclise, ok? Agora que eu tô olhando ali, eu vi que eu acabei escrevendo muito rápido e troquei ali, tá? Então, a primeira oração é próclise e a segunda é mesóclise, beleza? Assim que vocês terminarem, vocês confirmem. Pronto? Thiago já terminou. Ai, o Pedro tá aqui se olhando. Ele tá querendo olhar a câmera, mas aí ele fica assim, seguro, sabe? Não acho bom ele não aparecer, não, tá? Se ele aparecer, ele tá parecendo um leãozinho. Mas é um leãozinho bonitinho. Jennifer, é verdade. Uma jubinha, tem que cortar o cabelo. Ok, a Jennifer terminou, a Manu, e agora é você. Bruno, tô esperando você confirmar, tá? Assim que você terminar de copiar, beleza? Ok, então, meninos. Questão número 5, tá? Vamos corrigir lá. Fazer e corrigir. Leia estes versos na famosa canção Quero que tudo vá pro inferno, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Então, ele diz ali, ó.
De que vale a minha boa vida de playboy se entro no meu carro e a solidão me dói, né? Todos vocês são conhecedores dessa música. Aí ele diz lá, o uso da próclise, né, no segundo verso, está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Explique, né? Não está de acordo com a norma padrão, né? Mas como eu falei ontem, canções, poesias, né? Diversas coisas assim, cultura artística, às vezes os autores, eles fazem arranjos, né? Na linguagem escrita, tá? Não quer dizer que está errado, mas não está dentro das normas padrão. Então, vocês vão colocar lá na respostinha de vocês lá. O uso não está de acordo com a norma padrão, tá? Da língua portuguesa. Pois não há palavras atrativas. Pois não há palavras atrativas que justifiquem a próclise. O correto e a solidão dói-me. Ok? Então, o correto seria isso. A solidão dói-me. Mas aí é soar estranho, né, na canção. Por isso ele fez esse arranjo, tá? Assim que terminarem de copiar, me confirme. Thiago, já terminou? Beleza. Bruno e Manu. TV. Ok, Manu, Bruno. Ok? Então vamos lá. Na questão número 6 tem uma tirinha. E a tirinha diz assim: abrace-me, beije-me. E a menina nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome, né? Então é uma tirinha humorística, né? Na qual uma das falas da personagem apaixonada, a moça se refere quando diz: dá para acertar o pronome? Porque a frase não está correta de acordo com a norma padrão, né? Então, assim, ela não queria nem beijar, nem abraçar, nem nada, enquanto ele não falasse corretamente, tá? Então, vamos escrever lá. Ela se refere, tá? Questão número 6. Ela se refere, né? Ao que a moça está se referindo. A nunca deixe-me. Ela se refere a nunca deixe-me. A frase está incorreta, pois o advérbio
nunca, de sentido negativo, atrai o pronome. Ok? Essa é a respostinha da número 6. Letra A, né? A letra B, ela diz assim: reescreva essa fala de modo a deixá-la em conformidade com a norma padrão. A norma padrão é nunca me deixe, tá? Essa é a norma padrão, tá bom? Nunca me deixe, não nunca deixe-me, tá? Pessoal, agora a gente tem aí, ó, a número 7, vamos só terminar a número 7, tá bom? A número 7, ela diz assim, ó. Observe o anúncio publicitário a seguir e explique a colocação do pronome se, né? Nessa imagem que vocês têm aí, ele diz assim, ó, cuide, trate, vacine, respeite, ame o seu amigo. Não se abandona um amigo, né? Aí ele, para a gente explicar o uso desse se aí, ó, não se abandona um amigo, né? Trata-se de um uso correto, tá? Essa questão aí é correto, pois ela é uma próclise, né? Ok, meninos? Então, essa questão aí do se, porque é uma próclise, né? E o advérbio não tem sentido, não tem sentido do negativo. E ele atrai o pronome, tá? Diferente da outra oração, ok? A questão número 8, eu quero que vocês tentem responder em casa, viu, Manu, Bruno e Tiago? Tentem responder para que a gente possa corrigir na aula seguinte e verificar o que vocês conseguiram aprender desse conteúdo. Mesmo porque daqui a uns dias a gente vai ter avaliação online, né? E daí, se vocês não entenderam nada, vai ficar complicado. Certo? Então, o número 8, vocês vão reescrever as orações a seguir, adequando a colocação do pronome, tá? Então, vocês vão colocar o pronome da forma correta. Os pronomes são lá aqueles que a gente já falou. Se, me, los, né? Lhe, ok? Então, vocês vão corrigir essas orações aí, tá? É só a número 8, eu quero que vocês respondam, tá? A gente tem aula, então, na quinta-feira. Por favor, não faltem. E daí a gente corrige e tira as dúvidas de vocês. A hora que tiver ok aí, podem ir saindo da aula, tá? Sem problemas, tá bom? Manu, tá entendido? Tá sim. Então tá, beleza, meninos. Obrigada pela participação de vocês, tá? Beijos, fiquem com Deus.